Oi, gente. Aqui é a Fabiola, professora de Química do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Então, nesta aula, eu vou comentar sobre algumas questões que estão aí na trilha, que trata de nomenclatura dos compostos orgânicos e grupo orgânico. Ela ainda está aberta, então quem não fez tem a possibilidade de ver as questões aí comentadas, e para quem já fez, se puder voltar para ver se tem alguma dúvida. A questão 2 fala assim: os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados unicamente por carbono e hidrogênio, unidos tetraedricamente por ligação covalente. Os hidrocarbonetos são a chave principal da química orgânica, visto que são eles que fornecem as coordenadas principais para a formação de novas cadeias e, posteriormente, para a nomenclatura de outros compostos. Assinale a alternativa cujos hidrocarbonetos são constituídos de moléculas diferentes. Pessoal, a resposta certa é a letra D. Vamos analisar. A letra A não são compostos diferentes, né? Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem a cadeia principal aqui, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e aqui uma ramificação. Aqui a gente tem a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e aqui uma ramificação. Aqui só foi invertida a cadeia, né? Eles inverteram aqui a cadeia, ó. Se você virar ela para o lado de cá e para cima, você vai ter essa estrutura, ok? A letra B também é a mesma molécula, ó. A gente tem a cadeia principal, né? É uma cadeia ramificada, então você tem que primeiro localizar a cadeia principal com uma sequência de átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. E tem um radical. Aqui, ó, vai ser a nossa cadeia principal. E aqui o radical também com 4 carbonos na cadeia principal e um radical. Letra molécula. Então, aqui a gente tem a cadeia principal, que é o ciclo aqui também, e aqui 2 radicais, e aqui também. Aqui eles só inverteram. Se vocês virarem esta cadeia, ó, vocês vão chegar nessa. Já a letra D, nós temos uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês quiserem também, aqui seria uma cadeia principal, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente tem um radical com 2 carbonos. Já aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, nossa cadeia principal. E aqui vai ser o radical, tá? Então, a gente tem moléculas diferentes. Número 5. A principal finalidade da nomenclatura para os compostos orgânicos é a sua identificação por meio de palavras escritas ou pronunciados da mesma forma em vários idiomas. Com esse objetivo, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, define alguns princípios e normas que dão origem à nomenclatura sistemática dos compostos. Identifique a nomenclatura oficial do composto apresentado a seguir. Então, aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Então, quando a gente tem uma cadeia ramificada, a primeira coisa é localizar a cadeia principal. Cadeia principal aqui tem que ser a maior sequência de átomos de carbono, ok? Então, dentro desse retângulo vermelho, nós temos a cadeia principal com 5 átomos de carbono. Depois, numerar, começando pela extremidade mais próxima aos carbonos que têm mais radicais. Então, a numeração correta é esta aqui em vermelho. Então, o nome é... Primeiro, vocês têm que colocar a posição dos radicais, o número dos carbonos que tem ligado a eles radicais. Então, esse carbono aqui, né, o carbono 2, tem ligado 2 radicais. Então, a gente tem que colocar, né, 2, 2. Depois, o carbono 4 tem um outro radical. Então, tá aqui, então, 2, 2, 4. CH3 é chamado de metil. Como eu tenho 3 radicais iguais, tem trimetil. E a cadeia principal com 5 carbonos, só ligação simples, é chamada de pentano. Então, a resposta correta, letra B, 2,2,4, trimetilpentano. Questão 6.
Em relação à classificação das cadeias carbônicas e sua nomenclatura, podemos dizer que o composto abaixo tem o seguinte nome oficial. Então, aqui a gente tem uma cadeia normal com insaturação. Então, a gente deve numerar os carbonos, começando pela extremidade mais próxima à insaturação. Então, aqui vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. Onde a gente tem insaturação, que é ligação dupla? No carbono 1 e no carbono 3. Então, tá aqui, 1, 3. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 5. O que a gente tem aqui entre esses carbonos de insaturação? Ligação dupla. Ligação dupla é em. Mas como eu tenho duas ligações duplas, é di-en. Então fica 1,3-pentadieno. Gente, a nomenclatura mais recente seria pente 1,3-dieno. 1,3-pentadieno é a nomenclatura mais antiga, né, que a gente encontra em algumas questões e em alguns livros também. Questão 8. O 2,3-dimetil-but-2-eno possui. Então, primeira coisa, vocês têm que fazer a estrutura do 2,3-dimetil-but-2-eno, que está aqui, ok? Então, olha só, cadeia principal, but-2-eno. Então, é esta cadeia aqui com 1, 2, 3, 4 carbonos, por isso que é but. E onde está a ligação dupla? No carbono 2. Então, se eu começo por aqui, ó, vai ser carbono 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu começo a minha ligação dupla com o carbono 2. Por isso que é but-2-eno. Onde estão os radicais? No carbono 2 e no carbono 3. Carbono 2, carbono 3. Está aqui o radical metil, que é CH3 ou H3C. Então, quantas ligações sigmas e quantas pi a gente tem? Lembrando, quando nós temos uma pi, que está aqui, uma é sigma e a outra é pi. Então, como a gente só tem uma ligação dupla, a gente só tem uma ligação pi. O restante vai ser sigma. Então, olha só, nesse carbono aqui a gente tem 3 hidrogênios, ou seja, 3 ligações sigmas. Aqui a gente tem mais 3, então já deu 6. Mais 3 aqui, 9, mais 3 aqui, 12. 12, mais uma aqui, 13, 14, 15, 16, 17, que é uma dessas ligações aqui da dupla. Então, a gente tem 17 ligações sigmas e uma ligação pi. Questão 10. Segundo as regras da IUPAC, a nomenclatura do composto representada acima é, aqui de novo, é uma cadeia ramificada. Então, primeira coisa, localizar a cadeia principal com maior sequência de átomos de carbono, e aqui tem que ter a ligação dupla. A ligação dupla em saturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, aqui em vermelho é a nossa cadeia principal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E vocês devem começar a numerar a cadeia principal pela extremidade mais próxima ao radical, a ramificação. Então, começa a numerar por esse carbono. Então, aqui seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Então, como vai ficar o nome da cadeia? Primeira posição do carbono que tem ligado a ele radical. Então, a gente tem aqui o carbono 3. Carbono 3. No carbono 3, a gente tem o radical etil, porque eu tenho aqui um carbono, CH2, mais um aqui, CH3. Então, é chamado de etil. Cadeia principal tem 7 carbonos. 7 carbonos é ept. Onde está a ligação dupla? No carbono 1. Então, está aqui, ept1, ligação dupla é en. Então, por isso que o nome ficou 3-etil-ept1-eno. A questão 13 fala assim: observe a temperatura de ebulição dos alcanos apresentados no quadro a seguir. Então, aqui a gente tem alcano. Por que eu sei que é alcano? Olha aqui o an. Esse an é de ligação simples. Alcanos são hidrocarbonetos só com ligação simples. Então, nós temos o propano e o butano.
Temperatura de ebulição do propano, menos 42 graus Celsius. Do butano, menos 1 grau Celsius. Ao comparar hidrocarbonetos de cadeia normal de uma mesma classificação, né, ou seja, alcanos, observa-se que quanto que maior ou menor, quando a gente observa aqui, ó, propano tem 3 carbonos e butano 4 carbonos. Quanto maior a quantidade de carbonos, vocês não concordam aí, olha, que maior vai ser a temperatura de ebulição? Né? Aqui a gente tem temperatura de ebulição do propano, menos 42, do butano, menos 1. Então, do butano é muito maior do que do propano. Então, quanto maior a quantidade de átomos de carbono na cadeia, maior a temperatura de ebulição do composto. Porque quanto maior a cadeia, mais interações essas moléculas vão fazer uma com as outras. Então, isso aumenta a sua temperatura de ebulição. Questão 14 fala assim: para analisar a solubilidade dos compostos orgânicos em água, é necessário considerar alguns fatores, a polaridade e as forças de atração intermolecular e o tamanho da cadeia carbônica. Com base nessas informações, indique com números a ordem crescente de solubilidade em água das substâncias apresentadas a seguir. A ordem correta é 1, 3, 2. Por quê, gente? Aqui, quando a gente pensa em solubilidade, a gente tem que pensar na polaridade das moléculas e nas forças intermoleculares. A molécula 1 é uma molécula totalmente apolar. Por que ela é apolar? Ela só tem carbono e hidrogênio. E a geometria, né, desses átomos faz com que ela não tenha polos, ela não tenha cargas, por isso que é uma molécula apolar. A água é uma substância polar, né? Porque a gente tem oxigênio e hidrogênio. Né? Então, o oxigênio é muito mais eletronegativo que os hidrogênios, então ele puxa mais intensamente os elétrons para ele. Então, aqui no oxigênio é como se fosse uma carga negativa e aqui no hidrogênio fica uma carga positiva. Então, a molécula é polar, porque eu tenho cargas negativas e positivas, ok? Então, o composto 1 não interage com a água, porque a água é uma substância polar e o composto 1 é apolar. Então, eles não dissolvem. Já no composto 3, o que vai acontecer? A gente tem uma parte da molécula que é apolar, que é a parte de carbono e hidrogênio, e a gente tem essa parte aqui, ó, de OH, que é polar, onde o hidrogênio tem polo positivo e o oxigênio negativo. Assim, esta parte aqui de OH da molécula vai interagir por ligação de hidrogênio com a água, onde o oxigênio, que é a parte negativa da água, atrai o polo positivo desta molécula, que é o hidrogênio. Então, aqui forma uma ligação de hidrogênio. Então, esta molécula, ela vai se dissolver em água a partir dessa interação aqui. Já a molécula 2, como ela tem 2 grupos OH, ela interage muito mais com a água. Então, aqui a gente representa, né, a interação aí da água com esses grupos. Então, a gente fala aí que a molécula 2, ela é muito mais solúvel em água. Isso que a molécula 1, ela é a menos solúvel em água. A 3, ela já é solúvel, né? A gente tem essa interação aí da água com esta molécula 3, mas a 2 é a mais solúvel em água do que as demais. Bom, gente, então aí estão algumas questões da trilha. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí na plataforma, ok? Um abraço, até mais.